Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de Jesus questionando o tradicionalismo dos líderes judeus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para compartilharmos com você o estudo da Palavra de Deus de hoje, que está imperdível. Quero agradecer mais uma vez a sua presença conosco, né? Você que acompanha o Lições da Bíblia, que sempre tem uma palavra carinhosa para nós, para os nossos amigos, palavras de incentivo para os nossos convidados aqui. A gente acompanha com atenção e fica muito agradecido em saber que tem gente que curte, compartilha os vídeos aí do YouTube, que ora por nós, que está sempre acompanhando esse ministério, incentivando para que a palavra de Deus continue chegando. Muito obrigado por isso. E a gratidão também é toda semana por ter uma equipe aqui, né, de gente especial, pastores, usados por Deus, que tem muitos compromissos, a agenda é muito apertada, mas que tiram uma fatia do seu tempo para compartilhar com a gente toda semana aqui a palavra de Deus. Bom, aqui à minha esquerda, o pastor Odailson Fonseca. Pastor Odailson, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui, já estamos aí no 6º momento juntos e agradecer sempre nossos amigos que nos assistem, acompanham e compartilham lições da Bíblia. Exatamente. Aqui à minha direita, o pastor Gustavo Marques. Gustavão, que bom ter você com a gente aqui. Sexta semana já, hein? Tem sido uma bênção. Pastor Vinícius, eu não posso esquecer de mandar um abraço para minha sogra, Heloísa, está assistindo Lições da Bíblia, e meu pai, Cícero. Um abraço para eles. Que bom. Pastor Natal Gardino, que legal ter você mais uma vez, amigo. Seja bem-vindo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, amigos, por estarmos aqui juntos. Valeu. E obrigado aos amigos da Novo Tempo também, que participam conosco assistindo esse programa. Exatamente. Natal, vou pedir você para fazer uma oração para a gente. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de aprendermos do Senhor. Peço que o Teu Espírito Santo nos ilumine mais uma vez e que tudo que aprendermos seja guardado em nosso coração e produza frutos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O ministério de Cristo, tal como está retratado no Evangelho de Atos, é um ministério de ações, de práticas, de milagres, de curas. É o Jesus extraordinariamente humano, se preocupando com as necessidades das pessoas e agindo para o bem de todos. Mas Jesus começa a incomodar bastante a oposição, né, do seu tempo, gente que começa a perceber que Jesus tem o apoio popular, que as pessoas se dirigem a Cristo, gente preocupada em perder status, posição e poder e começa a questionar os métodos de Cristo, né? O evangelista Marcos, Natal, nos dá esse panorama, no meio dos milagres, alguns debates, algumas controvérsias, a gente tem insights de como se deu o relacionamento de Jesus com as autoridades do tempo. Ao mesmo tempo, e agora pedir a sua ajuda para isso, uma característica de Marcos é que ele vai dando explicações contextuais para o seu público, que aparentemente não é originalmente o público judaico, porque ele vai explicando coisas aí, não é? O público primário de Marcos, nós percebemos que não era judeu, por causa dessas explicações. Era um público cristão, mas não entendia dos costumes judaicos. E aqui em Marcos capítulo 7, é um dos exemplos em que ele explica como que os judeus faziam, como que eram os costumes deles. Aqui em Marcos 7, ele faz uma boa explicação que os judeus tinham o costume de, ao voltar da praça, ao voltar da rua, lavar as mãos antes de comer. Mas não era por higiene, não é? Era por uma questão ritual. Se eles não lavassem, fazendo as abluções, as orações que eles faziam ao mesmo tempo, e diz que tinha que erguer a mão, escorrer até o cotovelo, era um ritual. O alimento se tornava impróprio para comer. Então, Marcos explica isso para a gente poder entender a controvérsia que teve aqui. E isso é bom para nós também, que senão a gente não saberia por que teve a controvérsia. Muitos desses ritos, eles permanecem, né, na cultura judaica contemporânea, cultura essa que nós respeitamos muito, entendemos as diferenças culturais, e Jesus estava naquele contexto também, naturalmente respeitava essas coisas.
Porém, o problema de Jesus, Adoilson, não é com o costume, com a cultura em si ou com a tradição, mas é algo além disso, né? A gente vê em Jesus total equilíbrio, um comportamento acessível, adequado a todas as culturas, ao respeito aos comportamentos sociais que a gente tem que ter hoje também. Claro. Mas tem uma palavra que não faz parte do vocabulário divino e ele não aceita de maneira alguma. A Trindade não consegue conviver com essa palavra, que é a hipocrisia, é a incoerência. A gente lida um pouquinho com as novas gerações e vê que todas as gerações têm seus embates, mas tem algo que a minha filha adolescente não aceita. Ela aceita tudo, inclusive um pai totalmente imperfeito, pecador e que erra mesmo. Ela só não vai aceitar um pai incoerente. Um pai hipócrita, prega, mas não faz, fala, mas é diferente. No púlpito é uma coisa, dentro do carro é outra. Então agora vamos puxar um pouco para Marcos, né? Jesus, ele vai na jugular nesse assunto. Ellen White, inclusive, tem nesse nosso estudo um trecho lá na parte de anexos, uma frase que me surpreende. Ela diz: a religião de Cristo é a própria sinceridade. Me marcou essa frase. Muito forte essa frase. Muito forte. Então, a religião de Cristo é a sinceridade. Aí eu me lembro de uma frase, né, que diz por aí, né, que todos respiram, muitos transpiram, alguns conspiram, mas são poucos os que inspiram. O que é a inspiração? O que é essa influência? O que é essa maneira de você, abençoar as pessoas ao teu redor? É sendo coerente, é sendo equânime, né? Não sei, sendo correto, sendo igual àquilo que você fala, é o equilíbrio, né? Então a gente vai ver agora de maneiras muito práticas como Jesus, ele chega e não aceita a contradição, a falsidade, a impureza, a hipocrisia. Não é o problema o comportamento, como disse bem o Natal. É a expressiva valorização de um comportamento que se torna mais forte do que toda a essência do cristianismo. E nisso, gente, Jesus não mediu palavras. Foi direto contra qualquer situação de incoerência e hipocrisia. E faz muito sentido isso, Gustavo, a gente pensar que Jesus está confrontando uma tradição. E eu vou fazer uma diferença entre tradição e tradicionalismo, né? Que eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. A tradição, ela não é negativa em si, especialmente quando ela traduz para um determinado contexto e época um princípio bíblico. O problema é quando a tradição fica enrijecida, sedimentada, ela fica ultrapassada e ela substitui o princípio que ela deveria expressar. Isso aí é tradicionalismo. Então, faz muito sentido que Marcos esteja confrontando o tradicionalismo judaico aqui, pensando no que o Natal disse, que o público original dos leitores de Marcos não são judeus, mas provavelmente são romanos, para quem Marcos está escrevendo, e por isso ele explica algumas coisas dos costumes. E ele confronta o tradicionalismo, porque esses costumes tradicionais que Jesus está confrontando aqui não eram costumes do público de Marcos. Era um público latino, cristão, mas latino, que não tinha aquelas coisas. E talvez isso ajudasse aquele público a se sentir incluído na mensagem do Evangelho, porque muitos naquele momento estavam sendo tentados, e a gente vai ver, essa é uma discussão que o apóstolo Paulo vai desenvolver bastante, em assimilar plenamente a cultura e tradição judaica, e mesmo a etnicidade judaica, para se tornar cristão. E a mensagem da justificação pela fé não, você não precisa se tornar um judeu, não precisa ser circuncidado, não precisa assumir todos os costumes judaicos para que você seja cristão. Você precisa assimilar o princípio da fé cristã. Isso aí. E é interessante, a gente falou em algumas semanas atrás, e é importante o leitor de Marcos entender, o leitor do Novo Testamento, que essas tradições, a princípio, eram boas. Lembra, antes dos romanos, quem dominava o mundo? Os gregos. E eles helenizaram o mundo com costumes pagãos, inclusive. Quais pessoas foram essas barreiras de proteção dos costumes santos, dos costumes de Deus? Foram os líderes judaicos, foram os antigos escribas. Então, eles tinham essa moral, esse respeito, só que em algum momento se perdeu, passaram a colocar tanta coisa que acabaram se perdendo. E aí a gente vê em Marcos 7, Jesus confrontando ele sobre esse costume. E tem um costume bem curioso, por exemplo, no capítulo 7 aí, a partir do verso 9, Jesus fala assim, olha, vocês rejeitam os preceitos de Deus e guardam a vossa tradição. Aí fala sobre honrar pai e mãe, e no verso 11,
diz assim, vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do pai ou da mãe. Olha que curioso. Corbã era um voto que as pessoas, mais os mais jovens, faziam para dizer assim, olha, pai, mãe, eu não vou poder te ajudar porque eu consagrei os meus bens, os meus animais, os meus recursos para o Senhor, então sinto muito. Esse costume, que aparentemente é bonito, eu vou dedicar minha vida ao Senhor, vou dedicar meus recursos ao Senhor. Só que eles usavam como argumento para não ajudar os pais e não ajudar os mais pobres. Olha só, pegando uma coisa que seria bonita e transformando ela numa forma de desonrar os mandamentos de Deus. Aqui está um princípio muito claro, Jesus não está indo contra mandamentos quando confronta esses líderes. Ele está indo contra essas tradições hipócritas, como o Odailson falou. Nós temos também algumas tradições. Nós, seres humanos, somos propensos a criar nossas próprias regras e fazer delas regras como se fossem verdade. Eu cresci numa igreja bem tradicional e era pecado, era considerado pecado você andar com a lição da escola sabatina por cima da Bíblia ou colocar qualquer coisa em cima da Bíblia. Então, quando a gente ia para a igreja, alguém sempre repreendia a gente, falava, a lição está por cima. Sabe? E eu cresci considerando isso uma revelação do céu. E outras coisas. Nós criamos tradições e depois queremos que os outros sigam como se fosse uma revelação. E por isso a gente tem que conhecer muito bem a palavra de Deus para saber o que é que o Senhor revelou, o que é que faz sentido. Eu lembro de uma pessoa que uma vez disse que queria ter um porquinho de estimação. Um porquinho. Agora eles estão fazendo alguns genéticos, né, misturas genéticas, e fica pequenininho para criar mesmo, é um pet. Aí criticaram tanto essa pessoa. Aí alguém falou, já pensou que absurdo, ela quer ter um porquinho de estimação? Eu falei, mas você não tem uma tartaruga? E tinha coelho também. Ah, mas o porco é amaldiçoado. Eu falei, não, o porco não pode ser comido. Mas muitos pensam que o porco não pode ser nem tocado. Mas os outros animais, a tartaruga, o cachorro, o gato, também não podem ser comidos, mas a pessoa criou uma tradição de que o porco é um animal que foi criado para ser maldito. Então, tem coisas que acontecem que acabam testemunhando contra a nossa fé. Esse tipo de tradição negativa. A gente tem que ir para a palavra de Deus, ver o que está escrito. E hoje, né, a juventude é mais questionadora. Né? Por quê? Tem Por que ter que lógica, não pode? né? Se você não apresenta o argumento bíblico, não pensem que os nossos jovens não querem saber de Bíblia. Eles querem, respeitam a Bíblia. Mas tem que ter lógica. Você tem que ser coerente com ela. Por que não pode? Me mostra na palavra. Se mostrar, ok. Agora, se for uma invenção da sua cabeça, aí a gente vai ter problema em explicar. Eu tenho certeza que essa é a nossa maneira mais relevante hoje de alcançar essas gerações. Jovens não estão saindo da igreja porque não é legal. É porque está superficial, porque está incoerente, é porque está faltando o exemplo, está faltando, às vezes, nós aqui, né, os encadernados, né, os de blazer e os engravatados da igreja, descermos um pouco o degrau dessa tradição. Eu me lembro, por exemplo, de uma tradição que não está equivocada, mas eu fui educado não a assistir televisão no sábado. E infância é isso. O que havia na minha infância? Não havia um programa, não havia nada que no sábado me ajudasse a adorar a Deus com a televisão ligada. Então, para nós, era literalmente uma ordenância familiar, não liga a TV no sábado. Aí a gente vem trabalhar numa Novo Tempo. Aí a gente vem assistir lições da Bíblia numa programação numa sexta-feira à noite. Eu fico pensando, Senhor, como a gente precisa estar acessível a comportamentos que mudam, ferramentas que vêm, e não pode virar um tradicionalismo, né? Aqui em Marcos 7,7 tem a frase para mim que é a mais forte de todas, e em vão me adoram. Então, veja, existe para Deus, aqui é uma aparente contradição, porque daí não vai ser adoração. Se é em vão, não é adoração. Então Jesus deixa claro que existe um tipo de louvor, adoração, culto e expressão que é vã para Deus. Que a gente cuide, né? Para não enrijecer e perder as gerações nos braços de Jesus. Acho que nesse debate seria importante a gente fazer uma distinção entre aquilo que é princípio e a norma. Excelente. Os princípios, eles são universais, eles são atemporais, eles se aplicam, portanto, em todo tempo e lugar, eles não passam, eles não mudam. As normas, elas são expressões do princípio para determinadas épocas e lugares e contextos. Portanto, as normas, elas alteram-se conforme se mudam os lugares, se mudam
as pessoas e se mudam os contextos. E elas podem, portanto, ser atualizadas porque elas devem ser úteis para expressar o princípio de forma eloquente, de forma lógica, de forma lúcida para determinado tempo e lugar. O princípio, ele não se move, ele é eterno, mas a norma, ela vai sendo atualizada para expressar corretamente o princípio. A norma é uma espécie de linguagem que expressa o sentido. O problema do tradicionalismo, como já dissemos, é pegar essa norma que foi, talvez até em algum momento, em algum lugar, útil para expressar esse princípio. Exatamente. Mas que se desatualizou com o tempo e manter essa norma acima do princípio. A norma já não expressa mais o princípio e as pessoas estão mantendo essa norma viva e usando isso para ferir as pessoas, para dizer, olha, a minha religião é melhor do que a sua, porque veja como eu faço direitinho, veja como eu faço isso, e você não faz. Aqui nessa passagem, Jesus está exatamente como você colocou, Gustavo, fazendo uma confrontação entre um princípio e uma norma. Qual que é o princípio aqui? Honrar pai e mãe. Esse princípio está expresso no Decálogo, não muda. Como tudo que está no Decálogo não pode ser atualizado, não muda. Mas o que o tradicionalismo judaico fez com esse princípio? Esqueceu o princípio e colocou uma norma que eles estabeleceram para exatamente ferir o próprio princípio e as pessoas que estavam. A norma era bonita, né? Dedicar a Deus. Mas como a gente diz, pega uma coisa bonita e usa para perseguir, usa para ferir. É um zelo desproporcional do que a Bíblia nos orienta a ter. Então esse é o grande problema. E sabe o que acontece? Nesses tempos aí de ministério, eu já vi muita gente que, para esconder um pecado, talvez, esconder algo pessoal, acaba colocando um peso no irmão. Muitas vezes essa pessoa, elas querem esconder os próprios defeitos, mas ela se sente melhor quando vê alguém pior que ela. Como é que eu faço você ser pior do que eu? Te colocando uma norma que eu sei que você não vai cumprir. Então, muitas vezes, como nos fariseus, um zelo desproporcional pode estar escondendo um pecado acariciado ou um coração distante do Senhor. Uau! É importante a gente mencionar um ponto aqui que alguns usam contra nós, dizendo que nós estamos equivocados a não comer alguns tipos de alimentos. E eles pegam essa história e se baseiam especialmente num versículo aqui, em Marcos capítulo 7, versículo 19. Ali diz assim que as coisas que eles estavam comendo não entram no coração, mas no estômago e depois é eliminado. E aqui vem a parte final do verso 19. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Então, usam isso para dizer, está vendo, vocês estão enganados. Jesus considerou puros todos os alimentos. Então veja como que é incoerente isso. Se eu comer um alimento que faz mal, quer dizer que Jesus considerou puro? Se eu for comer um morcego, está puro, né? O contexto está falando dos alimentos que estavam sobre aquela mesa, que eles consideravam impuros porque eles não tinham lavado as mãos cerimonialmente. Mas Jesus considerou puros todos aqueles alimentos que eles estavam desconsiderando. Importante a gente ver esse encaixe aqui com o começo da passagem. É bom lembrar que o que está em Levítico 11, considerado como animal impuro, não é alimento. Jesus considera alimento aquilo que que não é imundo. Então, a expressão diz aqui, Jesus considerou puro todos os alimentos. Animal impuro não é alimento. Então, não pode ser considerado dentro dessa lista. Como você colocou bem, a discussão aqui não era se era animal puro ou impuro. Era o que estava sobre a mesa. Era aquilo que não tinha sido objeto de lavagem. As mãos que não foram limpas corretamente. Lembrando que eles eram todos judeus, né? Exato. Não tinha nada impuro lá. Exatamente. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa volta já já. Já estamos de volta aqui para compartilhar com você o conteúdo precioso da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Falando em Evangelho de Marcos, você sabe que o nosso guia de estudos dessa temporada, obviamente, é sobre o Evangelho de Marcos. Eu queria lembrar você de ter esse material preciosíssimo. Vou repetir, preciosíssimo, porque abençoa muito a nossa vida e a nossa família. É um material que faz você estudar a Bíblia todos os dias. A gente precisa ter disciplina para estudar a Palavra de Deus. Tem muita competição. É celular, é aplicativo, gente, pessoas que tiram e desviam a nossa atenção. E se a gente tem um guia de estudos que leva a gente para a Palavra de Deus todos os dias, isso é bênção do céu.
pastor Vinícius, quero esse material, já estou convencido que isso é importante demais para a minha vida, quero acompanhar também a discussão aí de vocês, do Lições da Bíblia, quero ir à Igreja Adventista, levando inclusive o meu guia de estudos todos os sábados. Como é que faço para adquirir? É muito fácil, é só você acessar cpb.com.br e você vai descobrir como adquirir este material e outros da querida Casa Publicadora Brasileira. Fica a nossa dica especial para você. Bom, vamos continuar conversando aqui e o tema está muito importante. A gente está vendo Jesus confrontar, questionar as tradições judaicas que eram usadas contra as pessoas. As tradições nunca podem ser utilizadas contra as pessoas, mas para favorecer as pessoas, né? E o entendimento dos princípios da palavra de Deus. Daílson, vamos continuar essa discussão do bloco anterior. A gente viu Jesus ali dizendo, olha, o que é que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, falando mais do coração. A discussão Jesus levou por um patamar mais profundo, né? Não é aquilo que você come apenas, mas aquilo que está no seu coração. Jesus não escapava dos embates e de pôr o dedo naquela ferida tóxica e infame desse tradicionalismo hipócrita, né? Existe uma expressão que é a bucket list. O que é isso? É uma coisa mais de quem gosta de viajar, coisas que eu quero fazer até a morte, antes de morrer. As prioridades da minha vida para eu aproveitar e guardar no coração. Eu fico pensando que para esse grupo que Jesus estava falando, a bucket list deles, a coisa mais importante para viver antes de morrer era definir o que era pecado. Essa é a frustração. Então eles se consumiam no tempo para definir o que é pecado e não naquilo que é graça, perdão, salvação, redenção e tudo que Deus chamou o povo de Israel para ser radioativo para o bem e para o mundo, né? Então aí Jesus vem nessa discussão que já comentamos, o Natal bem colocou sobre essa questão, que aqui não é um embate de Levíticos 11, mas Jesus traz exatamente essa preocupação desesperadora deles, que você tocou nessa xícara, se eu estou contaminado, agora esta água está contaminada. Então é aquele desespero em definir pecado. E claro que aqui o assunto não é contaminação cultica, é o coração. Você está transformando o toque no alimento mais importante, que o teu coração completamente devasado dos planos originais de Deus. Eu gosto, aqui eu vou sair um pouquinho só do nosso estudo, para pensar que aqui a discussão envolve comida, envolve alimentação. E como eu gosto de pensar que nós temos como princípios de vida 8 remédios naturais. É bênção, é saúde. Comer bem, cuidar. Jesus não está discutindo aqui receita de bolo. Não. Ele está discutindo a importância de termos uma vida equilibrada. E aí, passando para a próxima parte, como eu acho legal de pensar o equilíbrio que nós temos com o nosso comportamento saudável, 8 remédios naturais, e indo para 10 mandamentos. Nós temos o 8 e o 10, 8 remédios e 10 mandamentos. E agora você vai ver um Jesus que mostra claramente que ele condena esse extremo cultico da idolatria da forma, mas ele não abre mão do decálogo que vai dizer, calma lá. Então, a gente tem a saúde, a gente tem o cuidado, tem que ter equilíbrio, tem que ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, boa, agradável, mas a gente não abre mão daquilo que é certo e errado. Esse é o equilíbrio que me fascina de Jesus, da Bíblia e também da igreja. Exatamente. A grande discussão aqui, como a gente já mencionou, era assim, se você precisa ou não ser judeu para ser salvo. Porque o judeu tem o seu costume e a sua prática. E nós não vamos questionar. Hoje em dia, conforme dissemos, se você for a Israel, você vai encontrar os judeus também lavando as mãos antes da refeição, não por uma questão higiênica, mas por uma questão ritual. É uma questão de lavagens de oblações cerimoniais, como você mencionou. Está tudo certo, é da cultura e do costume deles. O problema aqui com Jesus e com os evangelistas, incluindo o apóstolo Paulo, era que essas práticas culturais, étnicas judaicas estavam sendo colocadas como imposição para os não-judeus. Então, se você quiser ser cristão, se você quiser ser salvo, você precisa passar por todo esse processo. E o evangelista Marcos aqui, falando posteriormente à vida de Cristo, falando para um público já em evangelização no mundo romano, estava apresentando essa ideia de que o próprio Cristo não era favorável a esse tradicionalismo, não era favorável em restringir a sua mensagem apenas à cultura e à etnia judaica. Veja que a sabedoria do Espírito Santo e do profeta Marcos aqui, ele está dizendo, olha gente, vocês são romanos, né? Vocês aceitaram a Cristo,
mas vocês não precisam ser circuncidados, vocês não precisam assumir as práticas culticas judaicas que impõem uma série de costumes que vocês não conhecem. Isso não é princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. O princípio do Evangelho é o decálogo, os 10 mandamentos que não mudam. Isso vocês podem cumprir na cultura de vocês. Agora, cuidado com os costumes e culturas, das culturas de onde vocês estão, que ferem os princípios da palavra. Esses costumes vocês devem abrir mão. Agora, aquilo que não fere na sua cultura, os princípios eternos e imutáveis da palavra, pode seguir, não tem problema. Vocês não precisam deixar de falar o latim ou o grego para falar o hebraico, nada disso. Vocês não precisam se circuncidar, não precisam nem sequer ir a Jerusalém para as festas, nada. Vocês podem continuar na cultura de vocês. Agora, lembra, 10 mandamentos, a guarda do sábado, adoração de ídolos e imagens, honrar pai e mãe, como é o mandamento sentado aqui, não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses mandamentos são princípios eternos. Você pode aplicá-los em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época. É isso que Jesus está discutindo aqui. E a gente se beneficia dessa discussão, inclusive, nos dias de hoje, né? Não, com certeza. Jesus, é interessante isso, porque Jesus, ele está tendo uma reação contra as pessoas que questionaram que ele não lavava as mãos ou não fazia alguma coisa. Ele não chegou para os discípulos, olha, eles ficam lavando as mãos, que coisa feia. Não, ele estava discutindo com as pessoas que queriam impor costumes. E a gente pode correr esse mesmo risco hoje em dia, né? Tem coisas que são boas, que você pode continuar com esse costume, mas cuidado para você não impor para outras pessoas. Eu ouvi antigamente assim, não, orar de madrugada, o fluxo é menor perante Deus, né? Então só vale orar de madrugada, é menos congestionado. E aí se você não ora, então você não tem esse problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com costumes que são bons, mas para a gente não correr no risco desses líderes de impor para as pessoas, e caso elas não sigam esses costumes, elas são um cristão de baixa categoria, né? A gente precisa tomar esse cuidado. Nossa, você me fez lembrar daquela frase, todo excesso revela uma falta. Como tem gente que realmente gosta do excesso, você comentou muito forte. Quem olha demais um ponto de cultura ou um ponto de forma, um ponto de atitude, de expressão, às vezes está realmente escondendo uma carência, uma tentação ou o seu próprio ponto fraco. Então, a gente tem que cuidar com esses exageros. Quem exagera alguma coisa é porque está anêmica de outra. E, às vezes, é da mesma coisa que ela exagera. Então, é uma autorrevelação, né, desses extremistas. Você vê que Jesus fala... Pois não, Manuel. Vinícius tinha falado dos mandamentos aqui, alguns, né? E, de fato, Jesus, ele enfatiza os 10 mandamentos aqui. Quando ele está falando contra a cultura dos anciãos, você mencionou alguns, não é? A lição mostra que, de fato, Jesus enfatizou os 10 mandamentos. Por exemplo, quando ele fala ali no versículo 10, pois Moisés ordenou, honre seu pai e sua mãe. Está mencionando o 5º mandamento. Aí depois lá no versículo 21 ele dá uma lista, porque é do coração que saem as imoralidades sexuais, né? Questão do adultério, o homicídio é o não matarás, os adultérios, aqui de novo, avareza, maldade, cobiça, engano, e por aí vai. É a lei de Deus aqui. Que é a segunda tábua da lei de Deus. E a primeira tábua sobre a adoração, ele chega a mencionar aqui no versículo 7, quando ele fala, em vão me adoram. Sobre a questão da adoração, indiretamente ele está tratando da primeira tábua. Então, o que importa é a obediência à lei de Deus e não aos costumes humanos. Eles achavam que o pecado era místico, não era moral. Ou seja, se você tocou numa coisa mística, o porco ou sei lá, pronto, pecou. Ou se comeu, e Jesus está mostrando que é a intenção, a quebra da lei, a desobediência que torna a pessoa impura. Jesus fala que a porta é estreita. E de fato é estreita, porque se a gente vai seguir os princípios eternos e imutáveis da palavra de Deus, a gente vai estar na contramão do mundo. De fato a porta é estreita. Mas o tradicionalismo torna a porta mais estreita do que ela é. E a gente atrapalha as pessoas de entrar no reino de Deus quando a gente impõe regras que Deus não pediu que fossem impostas sobre as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que analisar e avaliar a nossa conduta espiritual como cristãos, religiosos que somos. Às vezes a gente transforma a religião em uma coisa à parte da fé e da própria palavra de Deus. A gente constrói muros que separam as pessoas de Deus, com tradições que não são aplicáveis. Precisamos seguir a palavra de Deus.
Nesse contexto de tradição versus cultura, ou tradição versus fé, cultura versus evangelho, Jesus então foi para a região de Tiro e Sidom, ali na Fenícia, perto da Síria, Líbano, ali, bem nas margens do reino de Israel, mas havia um povo ali que precisava ouvir o evangelho. Eu vou deixar vocês falarem, quem quer falar dessa mulher, que essa mulher é espetacular. Eu só vou dar a introdução, porque se há um trecho na Bíblia que me incomoda e me fascina é esse. Porque não vamos dar volta, gente. A primeira impressão que você tem é de uma absurda grosseria. Eu vou usar o termo lapada, que literalmente Cristo parece se transfigurar nesse momento, e a gente que está lendo o contexto, com pena daquela mulher, clamando, recebeu uma rasteira de Cristo. Então já vou aqui jogar para vocês, né? Mas a expressão a gente pode aliviar, cachorrinha, cadelinha, mas gente, não dá para dar volta. A gente está vendo aqui que Jesus usa de um termo extremamente ofensivo para quem está lendo. O que aconteceu com Cristo com algo tão grosseiro desse momento, né? Você lançou a bola, né? Agora vocês respondem, porque o que Jesus chama alguém de cadela, de cachorra? Eu vou deixar o Natal fechar, mas vamos lá. O termo cachorro, ele era um termo pesado mesmo, né? É diferente da forma como a gente vê o cachorro hoje em dia. Cachorro vivia nas estradas, rosnando para as pessoas, comendo carniça. Por isso que Apocalipse 22:15 diz que os cães não entrarão no reino de Deus. Não está falando do cão animal, está falando de pessoas com comportamento duvidoso, imoral. Elas eram associadas a esses cães de estrada. Não era o petzinho que a pessoa... Não era pet. O caramelo que é simpático. E nem, gosta. O caramelo. E nem mesmo o cão de estrada. Era uma forma de chamar essas pessoas de comportamento imoral de cães. Era um costume judeu. E aí vem o termo, então, cachorrinho. Aí dá uma amenizada, né? Porque alguns historiadores dizem que já existia o petzinho também nessa época. Eles não eram mais esses cachorros rosnadores, comedores de carniça. Porém, ainda assim, Jesus chama, né? Não dá para deixar de dar pão para os filhos e dar para os cachorrinhos. Isso é um petzinho, que melhorou um pouco. Só que essa mulher dá um show na resposta, né? Ela responde lá no verso 28, ela porém respondeu, sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. A fé dela foi tão grande, a humildade dela, e ao mesmo tempo, a lição trouxe para a gente, ela chama de migalha um milagre de curar. Ou seja, Jesus, isso para o Senhor não é nada. Eu reconheço que o Senhor é poderoso demais. Extraordinário. Então, ela é a primeira mulher que ganhou a discussão. É lindo, emociona isso aqui. Agora, Odailson, o fato de Jesus dar essa lapada, como você falou, é interessante porque Jesus sabia o perfil das pessoas. É onde puxar o elástico. Por exemplo, ele deixou acontecer tudo aquilo com Jó porque ele sabia que o Jó aguentava. Se fosse outro, largava a fé, não é? E ele tinha que testar o povo de Israel para eles verem que uma mulher não judia tinha mais fé do que eles. Então ele foi até onde ele sabia que ela aguentava. Se fosse alguma outra pessoa, podia sair de lá chorando, né? Puxa, ele me chamou de cachorro, né? Então, Jesus vai no âmago, sabendo que ela aguentaria. E quando ela fala as migalhas, ela está pedindo um poderzinho dele para curar a filha. Ela está admitindo que ele podia muito mais do que aquilo. Jesus é maravilhoso. Por isso que na Bíblia fala, nenhum de nós é tentado acima do que pode suportar. Você falou em uma outra lição, né, que tem um outro episódio onde Marcos, acho que pela única vez, se chama de filha. Né? Me surpreendeu no nosso estudo, porque a gente aqui entende ter uma grande escritora evangélica, Ellen White, né? Uma pessoa que sempre esteve com ensinos muito poderosos, e ela tem essa menção aqui na nossa lição. Eu achei interessante no final, quando ela chama, mas ali tinha uma filha na família de Deus. Então é bonito que tem um episódio onde Cristo chama de filha, mas aqui também Ellen White chama esta mulher de filha, ou seja, traz para o abraço, traz para o acolhimento essa resposta de alguém que poderia se sentir estrangeira, rejeitada. É uma filha da nossa família. Isso que eu ia falar, mulher, estrangeira, provavelmente mãe solteira, todos os indícios para ser rejeitada pelo povo. E como o Natal diz, tem mais fé que os líderes judaicos. Então, eu acredito que foi intencional de Jesus exatamente para mostrar a fé dessa mulher. E conecta isso com a história anterior. É uma mulher que não lavava as mãos para comer. Com certeza. Você entendeu? Não lavava as mãos para comer. Sem dúvida. É uma mulher que não tinha os costumes judaicos.
era uma estrangeira, entendeu? Considerada imunda por aqueles que estavam em debate com Cristo. Porém, o evangelista Mateus diz, falando da mesma história, que Jesus se admirou da fé daquela mulher. Grande é a tua fé. Ele diz isso. Marcos não menciona isso, mas Mateus diz que Jesus disse, grande é a tua fé. Em outro momento aqui no Evangelho de Marcos, Jesus se surpreende com a incredulidade dos líderes judeus. Aí você coloca em oposição uma mulher, não é, que está aí vivendo à margem do reino de Deus na época, mas que tem uma fé superior, que chega a impressionar a Cristo. E em comparação com os líderes judeus, essa fé é muito maior. Quer dizer, eles nem têm fé na manifestação da palavra de Deus, que é Jesus Cristo ali. Maravilha. E aqui é uma expulsão de demônio à distância. É. Porque a doença da filha era uma possessão. E ele falou, pode ir, que o demônio já saiu da tua filha. A fé trabalhou à distância. Eu acho que fica de lição, né, para o telespectador, para quem está nos assistindo. Talvez você não tenha dons e talentos, não seja da liderança, não tenha grandes habilidades linguísticas, mas se você tiver fé como essa mulher, grandes coisas podem acontecer na sua vida. Quando você tem fé, você tem ousadia, e você vai a Cristo, sabendo exatamente quem Ele é, sabendo exatamente quem é você, e com isso você volta, não de mãos vazias, mas volta com o milagre que Ele deseja fazer na sua vida. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, para você curtir assim, essa bênção, que é o show do intervalo da Novo Tempo. Não sai daí, porque o programa volta já já. Já estamos de volta aqui com o programa Lições da Bíblia, agora o último bloco, mas tem muita coisa boa para falar para você aqui no Evangelho de Marcos. Antes da gente voltar à nossa conversa aqui, eu quero apresentar para você esta edição especial da revista Esperança, Mente Feliz. Aqui você vai encontrar o Dr. César Vasconcelos, um psiquiatra renomado, um dos nossos apresentadores aqui da Novo Tempo, que sintetizou seu conteúdo muito importante e precioso sobre psicologia, sobre o trato com as emoções, para ajudar você, por exemplo, a vencer a ansiedade. Eu sei que talvez você tenha essa dificuldade, né? Se sente ansioso, às vezes perde o sono, ou então você está depressivo, ou conhece alguém, e você precisa de caminhos em que a palavra de Deus vai ajudar você a vencer e superar esses transtornos que são tão comuns, lamentavelmente. Essa revista vai ajudar você. Então, se você deseja ter esse material na sua casa, que a gente vai enviar como um presente para você, um oferecimento dos Anjos da Esperança, é muito fácil. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você vai preencher um rápido cadastro e aí nós vamos mandar sem custo nenhum para a sua casa. Repito, por causa dos Anjos da Esperança, e você vai ter esse material que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom? Bom, vamos aqui continuar a nossa conversa sobre o Evangelho de Marcos. No bloco anterior, nós estávamos vendo Jesus ali curar a filha de uma mulher cirofenícia, né? Curou à distância essa menina, em resposta a uma fé extraordinária, né, de uma mulher. Mas as controvérsias prosseguem aqui, e Jesus, meus amigos, ele tem uma experiência agora de uma nova cura. De novo, Marcos, o Evangelho em ação, né, Aldailson? A cura de um menino surdo e que tinha problemas na fala, certamente em decorrência da sua surdez, né? O cenário aqui é um pouco mais social e de relacionamento do que a gente pensa, né? Vocês sempre mandaram aqui abraços, né? E hoje eu deixei para agora mandar um abraço para meus pais, né? Meus paizões são do coração, aposentados, viveram a vida a serviço dessa igreja. E meu pai está aí com 77 anos, né? E uma paixão que eu tenho pelo meu pai, pastor. Mas agora eu vou ter que contar, pai, dar um spoiler da intimidade da nossa vida. A idade vai chegando, né? E eu tenho no meu pai uma situação que a gente sempre... O único embate que eu, às vezes, tenho com ele, do respeito que eu tenho pela idade dele, é quando ele não usa o aparelho de surdez dele. Aquela dificuldadezinha de ouvir. É interessante a pessoa que tem uma dificuldade de audição, quando não está plenamente com as suas capacidades de escutar, ela se isola, ela fica no cantinho, e às vezes eu falo, entendeu, pai? Cadê teu aparelho? Ele ri, vai lá, põe. E a gente entende bem claramente na prática que aqui não é só um surdo que tem dificuldade de falar. Certamente é uma pessoa que está isolada das conversas,
ela não está participando dos abraços, do momento, ela fica de fora, ela fica tentando entender o que está acontecendo, mas ela está sem a conexão Wi-Fi de relacionamento, então ela fica um pouco à margem. E eu fico pensando aqui exatamente em Jesus, antes de fazer essa cura que é tão materializada, tão física, até meio estranha a maneira como Jesus vai sentir o artesanato da criação recriando nele. Vou deixar para vocês isso, mas eu imagino a empatia de Cristo ao ver um homem que não escuta, tem dificuldade de fala, ele enxerga tudo, mas ele não consegue entrar na órbita. Então é dureza, porque a pessoa com dificuldade de visão, ela não enxerga, ela está sem ver, mas ele vê, só que ele não consegue participar do coletivo, ele não consegue se inteirar à sociedade. E aqui Jesus resgata não só um surdo, mas ele resgata uma pessoa à vida coletiva e em comunidade. E aí, Natal, esse milagre realmente é extraordinário, né? Extraordinário e, como o Daílson falou, muito diferente, né? Parece que Marcos, ele tenta colocar esses toques de Jesus e tentar fazer a ação acontecer de uma maneira diferente. Por exemplo, aqui Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele, é como se fosse uma cena de recriação mesmo, Jesus está tocando para recriar o ouvido que não funciona, e depois Jesus pega na língua dele, que não funciona. E não entendemos saliva, por quê, né? E ele cospe enquanto ele está segurando a língua do homem. É difícil entender essa parte. A gente sabe que para os romanos e para os povos pagãos, a própria saliva de uma divindade poderia ter algum poder, não é? Só que para os judeus, para eles entenderem isso, talvez tenha a ver com a criação, com a palavra de Deus, o que sai da boca de Deus. Mas realmente é estranho, não tem uma explicação clara. Enquanto ele pegava a língua do homem, ele cuspiu. E a Bíblia diz que a língua dele destravou. A maioria das Bíblias coloca que ele era gago, mas não era esse o problema. A palavra que traduzem como gago, ela é usada uma vez só na Bíblia, só nesse versículo. E a gente percebe no capítulo 8 que quando Jesus o curou, a sua língua se desimpediu. Ele tinha alguma coisa, a palavra usada aqui, traduzida como gago, é de fala difícil. Então ele era surdo e tinha dificuldade para falar, como todo surdo, não é? Porque ele não ouve direito as palavras. Mas esse homem tinha alguma coisa na língua ainda, porque no capítulo 7, aliás, no versículo, onde que está aqui o da língua? 31 diante. Capítulo 8. Capítulo 7, 7. 31 diante. No capítulo 7. No finalzinho, versículo 35, e logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua, olha que interessante, se soltou e ele falava agora sem dificuldade, porque a palavra quer dizer de fala difícil. Travava alguma coisa. Travava. E alguma coisa aconteceu que destravou a língua e agora ele falava muito. Porque o segredo messiânico no verso 36 aparece de novo. Jesus fala, não conta para ninguém. E o verso 37 diz que, aliás, no próprio 36 diz que quanto mais Jesus recomendava, mais eles divulgavam. Isso parece até um paradoxo, porque Jesus está curando a fala de uma pessoa, ele quer falar, Ele né? vai falar. Não fale de mim. E qual o assunto que esse cara tem para falar A cura. aqui? Um detalhe interessante para fechar é que esse é a única cura que Jesus suspira. Diz que ao colocar os dedos no ouvido e pegar na língua, Jesus fez... Jesus suspirou. Então, alguns dizem que pode ser porque é o suspiro de Deus, para dar a ideia de que ele estava recriando, mas não tem explicação. A escritora Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz o seguinte, é interessante aqui o que ela fala, está na lição de quarta-feira, ela diz assim, ele suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriam à verdade das pessoas, né? E nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Então foi um suspiro de sofrimento ao pensar, eu estou curando ele, mas quantos aqui que não querem ser curados espiritualmente? Talvez um suspiro que denote cansaço, né? Estou cansado dessa incredulidade. Ó geração incrédula, ele disse em outro lugar, até quando vos suportarei? Sabe, aquela coisa do resfolegar de cansaço divino, né? Eu vejo aqui Jesus curando, fazendo o impossível num milagre, mas não invadindo o livre-arbítrio desses incrédulos. É interessante, né? Jesus tem o poder de curar surdez, mas ele não usa esse poder para forçar uma opinião. E aí o livre-arbítrio está descarado, acho que nesse suspiro, como eu queria poder forçar, mas eu não vou fazer isso, vocês vão ter que aceitar por vocês. Uau! E esse lance do suspiro, ele aparece logo depois, né? Quando fala dos fariseus, aí aparece mais do que um suspiro, parece um gemido. Quer ver? No capítulo 8, Verso 12. verso 12. Vamos ler o verso 11 para contextualizar.
E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pedir um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um Outro gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não será dado nenhum sinal. E deixando, se tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então, é o mesmo sentido, né? Jesus havia multiplicado pães, curado o surdo, ressuscitado a filha de Jairo, a mulher do fluxo. Quantas coisas aconteceram? E eles falaram assim, me dá um sinal. Aí dá a entender o seguinte, Jesus não vai dar sinal para quem não está disposto a crer. Perfeito. Essas pessoas, não importa, podia cair fogo do céu, elas iam continuar arrumando uma desculpa para não crer. Então, se milagre fosse sinônimo de conversão, o povo de Israel não teria se apostatado ali, né? Quantos milagres eles viram. Então, Jesus rejeitou o pedido desses líderes porque sabia que não ia adiantar de nada. Pelo contrário, ele suspirou, um gemido, dizendo assim, não é possível, vocês líderes, com tanto conhecimento, com tanto que vocês já viram, ainda não creem? Né? O apóstolo Paulo diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui nós estamos vendo Jesus desagradado, porque ele estava dando todas as evidências para a fé. Exato. E, ao contrário, ele estava recebendo em resposta a incredulidade. E isso deixa o coração de Deus chateado. Em Apocalipse 3, nós encontramos Jesus numa situação semelhante diante da igreja de Laodiceia. Não é? Ele diz, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, a incredulidade causa náuseas em Deus. Faz Deus ter ânsia de vômito, sabe? Eu imagino Jesus ali, tendo que respirar fundo, às vezes soltar um grito sabe? Segurando as suas emoções para não estourar com aquele povo. Acho que é mais ou menos isso. Pelo amor de Deus, até quando eu vou suportar essa gente? Não, porque é complexo, sabe? Quando você sabe que você tem a condição de ajudar uma pessoa, você tem todas as condições, e a pessoa olha para você com desprezo, enfim, despreza a sua oferta por ela, e tudo que você tem é para benefício daquela pessoa. Aqui é Cristo nessa condição, e ele teve que ser muito paciente. Eu vejo ali duas coisas, né? Interesseiros e traiçoeiros. Né? Interesseiros, pedir um sinal, gente, era o fim da picada com tanta coisa que ele falou. E traiçoeiros, porque mesmo que ele fizesse, eles estariam de novo fazendo alguma coisa para pegar Jesus em algum laço de quebra, né? Então é duro, a gente sempre vai estar rodeado de interesseiros e traiçoeiros. E Jesus não discute, não briga, só suspira, segue o seu programa, não perde o foco, não se distrai com distraidores inclusive, e segue, né? Então essa é uma lição para a gente. E você vê que parece que ele vai buscar um pouco de socorro entre os gentios, né? Teve a mulher cirofenícia, também a cura do surdo e gago foi na região de Decápolis, que é uma cidades também gregas. Parece que Jesus está dizendo, olha, não dá para ficar lidando com esse pessoal aqui. Deixa eu respirar um pouquinho ali de gente que realmente está precisando de mim, né? Bom, e aí o tema da incredulidade cerca mais Jesus, chega mais perto dele, agora inclusive no seu círculo íntimo de discípulos aí, que vão começar a reclamar pela falta de pão. Veja que Jesus já tinha nessa altura feito 2 milagres de multiplicação de pães e os pães foram naturalmente consumidos pelo povo. Nos 2 episódios sobraram cestos, sobraram 12 cestos de pão, outros sobraram 7 cestos, mas eles estavam sem pão naquele momento. E a incredulidade volta de novo, né, Gustavo? Mas é interessante que Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. A cena, ela é seguinte à cena anterior, quando Jesus estava chateado com os fariseus, respirou e foi para o barco. Aí Marcos, ele coloca assim, os discípulos esqueceram de levar o pão só para explicar por que da reação dos discípulos quando Jesus falou do fermento. Na cabeça de Jesus ainda estava pensando nesses fariseus, falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos, será porque nós esquecemos o pão? Aí Jesus dá um outro sermão, não, vocês também são incrédulos igual aqueles fariseus? Eles são incrédulos, já viram tantos sinais e duvidam de mim. Vocês também, os meus discípulos, né?
Então Jesus usou essa expressão do fermento. Fermento é usado muitas vezes na Bíblia, ou quase que 100% na Bíblia. Tem um caso que não, mas na maioria das outras citações de forma negativa. Porque o fermento ele é uma substância que não dá muito para ver e transforma a massa inteira de maneira rápida. Então Jesus estava dizendo, olha, cuidado com esses ensinos desses mestres, que muitas vezes sem perceber pode transformar, né? É claro que o fermento, como eu disse, é usado de transformação de maneira negativa aqui nesse caso. Então Jesus estava exatamente dizendo assim, olha, vocês também são incrédulos, né? Vocês também estão igual a eles, né? Cuidado com esse fermento. Eu acho que Jesus está dizendo o seguinte, olha, o pão dos fariseus ali, que é a incredulidade deles, fermentou em vocês. Olha, e multiplicou incredulidade até em vocês. Então vocês estão falando de pão, vocês esqueceram que eu uso o fermento do céu, que multiplica pães, sobraram 12 cestos, sobraram 7. Por que vocês estão preocupados com falta de pão, porque esqueceram o pão lá? Deus vai prover. Então, eu quero falar para você agora, para concluirmos esse programa, não vamos deixar que a incredulidade tire a nossa visão dos milagres extraordinários que Deus quer fazer na nossa vida. Deus é poderoso e é amoroso. Ele pode e quer salvar você. Você só precisa se jogar nos braços dele, confiar plenamente nele, não questionar a capacidade dele e se dobrar aos ensinos preciosos da sua palavra. Essa bênção está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.